Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer o honroso convite e parabenizar o oportuno tema do evento e a organização. Né? Bom, em função da complexidade desse tema, né, da amplidão e dos conflitos que ele ressalta, na verdade, né, minha intenção é apenas colocar algumas ideias, discutir algumas, se forem necessárias, possíveis, né? E sobre esse tema, na verdade, eu queria começar abordando um evento muito peculiar, né, inusitado, que aconteceu agora no mês de junho, em João Pessoa, capital da Paraíba, de onde eu estou vindo, aqui em junho, né? E a ocorrência de um pinguim em Cabo Branco, uma praia urbana de João Pessoa. Lógico, é um pinguim sul-americano, né? Mas as praias de João Pessoa não estão acostumadas a receber esse tipo de turista, com muita frequência, né? Então, isso, de pronto, por toda a população, foi ligado ao tema das mudanças climáticas, né? E isso sempre nos ressalta, né, a questões inusitadas, né, que o tema traz para a gente discutir, ou seja, quais são os cenários, né, numa região semiárida, numa região como o semiárido nordestino, traz, né, para suscitar questões tão importantes. Então, esse infograma, na verdade, ele me possibilita falar um pouco da expansão, né, ou seja, são as áreas hoje em expansão no mundo, as zonas áridas e semiáridas, né? Aqui nós temos, por exemplo, 60% do território argentino, né, comportando 11 milhões de pessoas. O Brasil, né, o trópico semiárido brasileiro, com 12% do seu território e com 25 milhões de pessoas, né? Ou seja, o semiárido mais populoso do mundo. E esse semiárido, uma reavaliação que foi feita em 2004, né, acrescentou mais 112 municípios, levando em consideração aspectos como a precipitação, né, ou seja, regiões onde a precipitação é abaixo dos 800 milímetros ano, né, o déficit hídrico, onde 70% do ano a evaporação supera a precipitação, né, então, de 1960 para agora, né, houve um acréscimo da zona semiárida em 8%. Né? Isso é um número bem peculiar. E, lógico, esses núcleos mais em vermelho, né, são os núcleos onde a precipitação, e aí onde a gente tem estudos abordados, são precipitações na ordem de abaixo de 400 milímetros ano, ou seja, umas 4 ou 5 chuvas aqui de BH, né, no período chuvoso, né? E, além disso, né, em todo esse panorama aqui, nós temos uma formação rochosa que é o cristalino, né, ou seja, 80% da conformação do semiárido tem uma formação do cristalino, que é uma rocha superficial, né, pouco permeável, né, e em grande parte da paisagem ela aflora, né, constituindo um solo pedregoso, né, e muito raso para outras atividades. Esse cenário, né, traz como tema aqui o Nordeste semiárido, nessa conformação aqui, esse trecho, né, como um dos trechos de risco de seca acima de 80%. Né? Então, são esses marcos teóricos que têm dado a questão mais emblemática do semiárido, né? Ou seja, o histórico das suas secas. Né? E uma delas, a grande, primeira, mais bem relatada aqui no livro do Rodolfo, né? A fome, né? Que um evento catastrófico, quase 1 milhão de pessoas foram dizimadas, 100% do rebanho bovino da região foi a óbito. E também esse evento ele é emblemático também porque inicia-se aí as políticas mínimas de gestão e de assistencialismo, porque no próprio livro é abordado uma questão, né, da família imperial, né, que fala em vender todas as suas joias da coroa
né, mas acabaria com a seca, né? E aí, aqui, muito feliz o Oliveira de Panelas, né, aborda que Dom Pedro II disse que na certa venderia todas as joias da coroa e a seca acabaria. Nem acabou, nem vendeu, foi tudo demagogia. Então, essa é uma coisa muito emblemática das políticas que têm sido forjadas para as dificuldades do semiárido. Então, um pouco mais de 100 anos depois, né, ou seja, a seca de 1998, a perda de população, logicamente, não é tão mais pronunciada, mas perdas econômicas, né, investimento em políticas assistencialistas na ordem de 1,6 bilhão. Aqui um pouco do histórico das secas dos últimos séculos, né, em que só no século XX foram 18 em conformidade com o El Niño, né, ou seja, atividades naturais, mudanças naturais no próprio cenário do semiárido. E aí eu quero pautar algumas, isso ainda não é publicado, mas é discussões que a gente faz dos ciclos das grandes políticas que conduziram, vamos dizer assim, às transposições, né? E a grande política que a gente aborda é a política pública da açudagem e da perfuração de poços, né? Essa política ela foi muito atrelada às obras contra as secas, né? E uma antiga solução hidráulica, ou seja, os problemas do Nordeste seriam resolvidos com grandes obras, novamente, né? E aqui, emblematicamente, em 1909, o IOCS é fundado, Inspetoria de Obras contra as Secas, em seguida a Inspetoria Federal, e em 1959 o DENOX, né, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e ali também muito feliz o Ariano Suassuna, poeta e escritor paraibano, né, que compôs o Alto da Compadecida e futuro Prêmio Nobel, podem escrever aí, né, fala que enfrentar a seca, criando um Departamento Nacional de Obras contra as Secas, como nós fizemos, é como criar um Departamento de Combate à Neve na Sibéria. Ou seja, os paradigmas que foram colocados, apesar de terem intenções muitas vezes nobres, eles foram em direções totalmente antagônicas às necessidades da região. Mesmo assim, em detrimento de toda essa política, a açudagem, na verdade, e a perfuração de poços, que é do sistema de informação de recursos hídricos, né? Ou seja, a ampla gama de rede de perfuração de poços tubulares, amazonas, que foram disseminados na região, na ordem de mais de 100 mil, né? Como também da açudagem, né? Ou seja, uma política vigorosa, né? Também numa amplidão muito grande, de mais de 100 mil pequenos açudes em toda a conformação do semiárido, de certa forma, de maneira não tão avançada como se pretendia, mas isso democratizou parte dessa água, ou seja, o acesso, né, conduziu alguns acessos, principalmente nas zonas difusas, ou das populações, das comunidades, em que não estão no entorno de pequenos ou grandes aglomerados urbanos, né. Além disso, nós vamos pontuar, né, a construção das grandes barragens. Essas grandes barragens é quem propicia a colonização, a ocupação do sertão seco, né? Elas, logicamente, também foram atreladas a desenvolvimento, a crescimento econômico, e que isso foi extremamente limitado, né? No entorno de todas essas grandes barragens, infelizmente, são grandes bolsões ainda de miséria e de desenvolvimento aquém do que se foi investido durante todo o tempo, né? E para completar esse ciclo, essa primeira grande política, logicamente, a construção da base energética, né, para manter, né, e proliferar crescimento na região. E aí, o uso intensivo, né, das águas do São Francisco, com várias hidrelétricas para o reforço energético da região semiárida, né. Então, essa política da açudagem ela é muito emblemática para nós que somos nordestinos, né. O açude é um referencial muito importante, né? Ou seja, morar próximo de um grande açude, tê-lo, né? E nas zonas rurais mesmo, qualquer pequeno agricultor quer
quer construir o seu açude. Logicamente, essa política foi muito danosa. Hoje, a política é de retirar os açudes, na verdade, porque ela compromete a cadeia que está a jusante, uma grande barragem, e essa grande barragem fica limitada, né, ou seja, na Paraíba, o açude Boqueirão, a montante deles são 52 pequenos açudes, né, que logicamente compromete toda a sua vazão para manter, e que é a peculiaridade das grandes barragens, né, manter a estrutura social, econômica e ambiental, de certa forma, de algumas regiões. Né. Então, no sertão, vale mais deixar a família um bom açude do que um rico e belo palácio. Então, isso é uma coisa muito emblemática que a gente tem aqui, o açude Cedro, em Quixadá, no Ceará, também o primeiro a ser construído. Né? Então, as principais falhas dessa primeira política da açudagem, né, nós vamos ter por um desconhecimento, né, do lençol. Né? Em vermelho, nós vamos ter aqui os poços em que a água salgada está acima de 2.500 micracímetros por centímetro, ou seja, água extremamente salgada. Né? Os poços, geralmente, né, é uma loteria, né, na região em que a gente mora, né, no interior da Paraíba, é uma loteria você encontrar uma vazão mínima e uma água de média qualidade. Então, além disso, foi atrelado, a perfuração ela nunca teve uma política de continuidade, ou seja, de manutenção desses poços, porque o uso, logicamente, amplia muito a deficiência deles. Um outro desconhecimento, logicamente, é a intermitência dos rios. Né? Então, aqui o rio Taperoá, onde a gente tem uma base de pesquisa em fevereiro de 2010, e quase 2 meses depois, né? Um flash flood muito rápido, né, uma descontinuidade fabulosa. Além disso, a questão da evapotranspiração, que foi tocada aqui ontem pelo Walter, né, ou seja, 2,5 metros de lâmina d'água, basicamente o açude é para evaporar. Então, pequenos açudes como esses, né, ou seja, aqui lavadeiras, aqui ó, tem uma casinha aqui, um ciclo de 4, 6, 7 meses, isso aqui vem seca, e essa família, logicamente, não está aí mais nesse período, migra, né, e vai para regiões dos polos maiores urbanos da região. Além disso, né, os grandes açudes têm uma baixa eficiência porque ficam na indecisão. Né? Se liberar água demais, né, pode correr o risco de não manter a estrutura de abastecimento público para as cidades. Se retém demais, ou seja, mantém um espelho d'água para evaporação, então a eficiência termina sendo muito pequena. E aí, todo brasileiro conhece, né? Ou seja, as ações sociais e políticas extremamente emergenciais, em sua maior parte paliativas, né? Ou seja, a indústria do carro-pipa, a distribuição enfim, esses são fatos que eu pontuo dessa primeira política. Uma segunda política, na verdade, que vem, né, para reverter, é muito antagônica, que é a da convivência com essas zonas semiáridas, e aí através de investimento em barragens subterrâneas, né, aproveitando calhas próximas de pequenos leitos de rio, né, aqui uma lona, você abriga a água nessas zonas e pode até manter pequena agricultura. Né? Além disso, a proliferação também do programa de cisternas, né, 1 milhão de cisternas, que a ANSA toca no semiárido, e em algumas comunidades ainda, os dessalinizadores, comunidades no máximo de 1.000 a 2.000 pessoas, não mais que isso. São soluções essenciais, porque a pretensão é fixar essa população, mantê-las durante o período mais crítico de seca. Infelizmente, essas políticas também têm sido alvo das mesmos flagelos que a primeira, né, da açudagem. Então, aqui um trabalho de alguns colegas, né, ou seja, a gestão inadequada do uso da água das cisternas. Né, cultura não se muda da noite para o dia. Então, o uso dessas cisternas também, a implantação dela não tem sido acompanhada por um processo de
de educação, de uso, enfim. Né? Risco à saúde da população, a grande maioria das que a gente tem monitorado estão infectadas, né? Não há uma gestão, né, da família em relação à qualidade dessa água em que ela vai consumir durante um período tão crítico. Além disso, a manutenção do clientelismo presente em outros programas de gestão de água. Né? A indústria do carro-pipa permanece forte, inviabilizando a autonomia dos agricultores em relação à ação dos políticos profissionais locais. Então, continua uma troca de moeda. E a cisterna, que era para receber água de chuva, na verdade, ela é trocada por um favor, um carro-pipa, quem termina fazendo, às vezes, isso. Então, a filosofia praticamente termina sendo furada. E uma das questões mais nobres dessas cisternas, das barragens subterrâneas, dos dessalinizadores, é a manutenção dessa população, na verdade. E aí, o que o censo, agora o novo, nos revela, é uma questão relativamente ao contrário. Aqui, ó, São João do Cariri é a região onde a gente tem um ponto de coleta, né? É uma cidade polo, na verdade. Já foi Campina Grande, que é de 400 mil habitantes, já foi anexada a São João do Cariri. São João do Cariri foi ficando para trás. Né? Então, você vê aqui, ó, São João do Cariri tem menos 7,4% de população. Ou seja, há um esvaziamento, e isso não é na cidade de São João do Cariri, é no polo agrícola, na região, no entorno disso aí. Há um esvaziamento dessa população difusa. Então, o que a gente tem pregado é que toda política que não for de encontro a essa população, a gente vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Né? Aqui São João do Cariri, um núcleo, e quando eu vou para João Pessoa, né? Ou seja, João Pessoa cresce 21,5%. Então, há, isso já comprovado pelo censo, uma migração maior do interior dos estados para a capital, tanto na região norte quanto na região nordeste. Né? Agora, um fato que também esses dados do novo censo aborda é que essa população não está fugindo tanto mais para as regiões sudeste. Ou seja, migração entre as regiões do país. Ou seja, o que foi muito forte até 93, né, em 2009, aqui ficou um pouco... Né, isso começa a reduzir, a perder, né, a força de atração que tinha. Então, a gente vê com esses dados, ó, entre 95 e 2000, eram 3,3 milhões de pessoas saíam do Nordeste para outras regiões do país. Entre 99 e 2004, isso cai para 2,8 milhões, né, e agora, em 2004 para 2009, cai para mais 2 milhões. Então, há uma retenção, na verdade, em alguns polos do interior do semiárido. Isso a cabo de uma política também, talvez uma bolha, talvez um crescimento, né? Mas cidades como Campina Grande, Mossoró, Petrolina, Juazeiro, Teresina, Feira de Santana, né? Essas cidades macro, polo do semiárido, têm atraído essas pessoas através de alguns fatos, né? Ou seja, o PIB dessas cidades no interior do Nordeste tem crescido 2 pontos acima do que o Brasil. Então, é um dos marcos que, na verdade, as transposições talvez não estejam ligadas a esse novo evento nas próximas décadas. Né? Então, a política de água ela tem que ir de encontro a esses novos dados do censo, coisa que, infelizmente, não tem passado. E uma terceira política pública que eu coloco, pode ser até mais, mas eu faço essas 3 grandes marcos, né? As grandes obras de transporte de água e integração de bacias hidrográficas, né? Ou seja, a nova solução hidráulica. Porque, no meu entender, essas transposições ainda não vão de encontro a essa população difusa. Ou seja, o semiárido continuará ainda nesses locais dispersos, ainda a perder os seus referenciais de povo. Então, o objetivo sempre dessas transposições, esse é o Canal do Trabalhador no Ceará, na Paraíba tem o canal da Redenção, né, um canal que foi projetado e finalizado em 1998, 37 quilômetros de canal, e que no final dele absolutamente tem nada. Ou seja, não foi ampliar. A política que era de irrigar 5 mil hectares de frutas sucosas ficou pelo caminho. Ou seja, o canal já foi revitalizado 2 vezes, ou seja, gastos
além do que o necessário, e infelizmente não foi. Então, assegurar a oferta de água em 2025 a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes cidades da região semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Então, a gente tem uma visão que, na verdade, essa é uma outra política, ou seja, é a última grande obra da indústria da seca, é a primeira do hidronegócio. Todos os projetos de transposição que têm sido tocados, eles têm como intenção primeira, né, os grandes empreendimentos de irrigação. Em segundo lugar, logicamente, vem a questão de segurança hídrica, enfim. E esses fatos, na verdade, esses aqui são dados, por exemplo, do Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte já tem uma malha de mais de 500 quilômetros de adutoras executadas né, ao longo dos anos. É um estado que praticamente fez o seu dever de casa, né? Ou seja, documentos reforçam que os 4,3 bilhões de metros cúbicos, né, o potencial de acumulação do estado, são suficientes para os próximos 20 anos. Né? Então, é uma discordância, na verdade, da política da própria transposição do São Francisco. Outros dados também do estado do Ceará, que é o mais bem dotado de água, ou seja, 8 bilhões de metros cúbicos, né? E só o açude do Castanhão, né, com 6,7 bilhões de metros cúbicos, hoje totalmente cheio. Só essa represa daria para resolver os problemas de abastecimento da Grande Fortaleza e do Baixo Jaguaribe. Mas sabemos que essas águas não são para abastecimento, infelizmente. Bom, o projeto de transposição de São Francisco, todo mundo, eu não vou entrar em detalhes da estrutura hídrica, na verdade, vai ser aproveitado vários adutores existentes, algumas ainda em execução, né, onde uma malha de 2 canais, que sairá uma de Itaparica, em direção leste, atravessando o agreste pernambucano e indo para o Cariri paraibano e daqui disseminadas em vários outros canais. E um canal norte que sai de Cabrobó, em direção ainda, cortando o Pernambuco, chegando margeando pelo Vale do Jaguaribe, abastecendo parte da Paraíba, aqui, e indo em direção ao Rio Grande do Norte, e depois segue pelo Vale do Jaguaribe até Fortaleza. Né? Então, não vou entrar em muito detalhe, essa não é a minha função, e vocês, logicamente, têm formação de dados mais que eu. Esses 2 canais têm acidentes geográficos a serem vencidos, logicamente. Né? Aqui, por exemplo, na Paraíba, nós temos a Serra da Borborema, com 305 metros de derivação, em que essa água sairá, né? Além também aqui a Chapada do Araripe, com 165 metros de derivação. Então, os 2 eixos, né, ali as vazões, essa capacidade tem se alterado ao longo do tempo, eu não vou me fixar, isso aqui foi a do momento, mas geralmente ela tem se alterado muito, muito rapidamente. Aqui um pouco o avanço do projeto, isso aqui foi fornecido pelo Ministério da Integração, né, as obras estruturantes dos 2 canais, né, o avanço é quase próximo dos 50% já de obra, mas isso avançou até o dezembro do ano passado, depois praticamente houve demissão em massa dos canteiros de obra, né, ou seja, a retenção de recursos pelo governo Dilma afetou diretamente as obras de continuidade dos canais. Né. O eixo leste também estão na mesma proporção, tem os vários canais. Isso é um canal de 25 metros de largura por 5 de profundidade. Né? É uma senhora infraestrutura. Eu quero abordar um pouco mais das questões ambientais que levam, né, às problemáticas, né? Ou seja, para nós é tão quanto importante revitalizar as bacias receptoras como o São Francisco. Ou seja, estamos passando os mesmos problemas que vocês mesmos já relataram por aqui. Então, esse projeto Brasil das Águas, né, retrata um pouco da eutrofização que tem acontecido principalmente quando o São Francisco vai de leste a oeste, e aqui o Rio Paraíba, né, na sua foz, já aqui na desembocadura de Cabedelo, com índices já hiperotróficos. Né? Então, são esses cenários que se avizinham para as bacias que vão receber. Então, água tanta,
mas que parece tão pouca, tão suja e tão cara, né, para nós. Tão suja e tão cara porque, na verdade, o sistema de tratamento de esgoto, o sistema de abastecimento de água, né, e de saneamento no polo do semiárido é extremamente baixo, né? A cidade em que eu trabalho, em Campina Grande, trata 0%, né, de uma população de 400 mil habitantes. Então, 0% de tratamento. Então, esses dados reforçam as preocupações que a gente tem nessas bacias receptoras, né? Aqui um pouco de resíduo no Recife e em outras pequenas cidades que têm, né, continuamente jogado in natura seus esgotos, seus resíduos sólidos. Aqui alguns trabalhos que reforçam essa preocupação. Aqui esse foi desenvolvido no Agreste Pernambucano. O canal leste passa aqui e o canal norte vem nessa direção aqui. Então, esse trabalho mostra que praticamente nenhum desses 39 açudes, né, que receberão águas de transposição tem mais condições, né, oligotróficas. E 47% deles estão hiperotróficos. No Rio Grande do Norte, do mesmo jeito, né, ou seja, um trabalho também no grupo da UFRN. Então, os grandes reservatórios de água, Armando Ribeiro, Parelhas, Gargalheiras, Itães, Passagem de Pedra, Sabugi, né? Então, com índice de concentração de fósforos acima do que a legislação permite, isso independente do período seco do período chuvoso. E aqui a segunda maior barragem do Nordeste, né, uma vaca tomando caldo de cana. Na Paraíba, a situação não é diferente. Aqui um dos trabalhos que a gente tem tocado por lá, né, vão de encontro a essas mesmas questões do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, né? Ou seja, tanto período seco, período chuvoso, os mesmos fatores clássicos de eutrofização, né, blooms de algas, de cianobactérias, né, aí no caso cilindrospermops, microcistinas, enfim, microcistes. Então, e a gente vê que independe, na verdade, desse cenário, período seco e período chuvoso, os dois ciclos respondem de uma mesma forma, né? E aí, um estudo feito nos 20 maiores reservatórios da Paraíba, né? Esses 20 reservatórios de um total de mais de 8 mil, né? São 20, aporta 97% do volume de água, da capacidade de volume de água. Então, ao longo do tempo, né, dessa última década, paulatinamente esses reservatórios têm passado por transformações, né, por um avanço no seu estado trófico, e aqui uma expansão, né, é marcada a política da expansão dos tanques-redes na região, ou seja, boa parte desses reservatórios começam a receber, né, financiamento para a implantação de grandes projetos de piscicultura, né, e aqui há de forma acelerada esses ambientes avançando. Da mesma forma, quando a gente faz uma relação, e eu não mostrei esse gráfico, né, a perda de produção, né, ou seja, o índice de estado trófico aumentando nos reservatórios e a produção de pescado caindo ao longo do tempo, ou seja, não se consegue manter produção contínua. Aqui é um pouco do cenário do São Francisco para o estado da Paraíba, né, o eixo norte, e o eixo leste, né? Então aqui tem a Serra da Borborema, nessa parte aqui vai por gravidade até o litoral, né? E aqui eu vou me deter nessa bacia aqui, um pouco mais, né? Então no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em que eu sou representante da universidade, né? Esse projeto aqui ele tem sido discutido, das vazões que vão na Paraíba, né? E aí há duas propostas, de parte dessa água ir pelo leito normal do rio, e a outra ir por tubulação, né? por estrutura tubular, para distribuição em todos esses polos necessários aqui, né? A maioria deles são polos agrícolas, né? Para reforço de irrigação, né? Abacaxi, cana, enfim. Aqui a bacia do Paraíba, do rio Paraíba, as nascentes, né, e a cadeia ao longo do tempo. Nesse trecho aqui que a gente trabalha, né, nós temos uma cadeia de 5 reservatórios, né, aqui é o último, né, para chegada no estuário. Então, Açude Poções, Açude Camalaú, São José dos Cordeiros, Buqueirão, que mantém um abastecimento de 42
42 cidades nesse polo. É uma região que abriga 1/3 da população do estado. A grande maioria dessa população está nas regiões difusas, em pequenas comunidades de 20 a 30 casas no entorno. É a região que comprovadamente, afora o Canal Norte para Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, é a única que tem um déficit hídrico realmente comprovado de 0,17 bilhão de metros cúbicos, ou seja, uma vazão de 5,39 metros cúbicos por segundo, né? Mas, infelizmente, a infraestrutura hídrica está ultrapassada. Apenas essa represa ela não, está abaixo dos 50 anos de construção. Todas as outras, né, muitas delas não têm descarga de fundo, então não têm capacidade, não foram arquitetadas, não foram construídas para receber transposição, né? A água, nesses três aqui, ou ela sai por evaporação, por consumo ou por transbordamento. Não existe uma descarga de fundo. E a única que tem essa capacidade, na verdade, a sua saída d'água é 2 vezes menor do que a que ela vai receber de transposição. Então, essas barragens é um risco à segurança hídrica da região, né? O Comitê de Bacia, infelizmente, desmobilizado, né? Não tem recurso para tocar isso, né? Além de, vou passar aqui rapidamente alguns problemas ambientais, isso aqui na margem de Boqueirão, né? Ou seja, um cidadão aqui sem a menor condição, borrifando na cultura da banana, agrotóxico, né? Essa região aqui é uma produtora de banana, de tomate, e aqui uma reportagem da Agevisa, né? Falando do encontro de agrotóxicos em níveis acima do permitido nas feiras de Campina Grande. Um outro problema ambiental aqui, os lixões, né? Ou seja, as 42 cidades que estão nesse entorno aqui todinho, né? Ou seja, 100% trata os seus resíduos nessa proporção. Outro é o manejo ainda primitivo do solo e da agricultura, né? Ou seja, a queimada ainda é uma cultura muito utilizada nessa região. O uso da lenha, né, o corte indiscriminado da caatinga, né, ou para abastecer a indústria de panificação de cidades como Campina Grande, 100% da panificação de Campina Grande é abastecida por lenha da caatinga, né, ou para a atividade de olaria, né, de produção de telha e de tijolos. Uma outra questão também, o uso da madeira nobre também, cedro e outras, né, então, de maneira transportada, utilizada de maneira ilegal, e não é muito difícil encontrar esse tipo de abordagem que a gente tem, né, quando está fazendo coleta. A mineração, a desertificação e a salinização do solo, né, isso aqui é um dos polos de desertificação, núcleos de desertificação, solo pobre, salino, né. Aqui uma mina, que são homens lá embaixo, tirando pedra, né, granítica para diversas atividades. O uso acima da capacidade dos rebanhos, principalmente do caprino, né? E aí o caprino é um estrategista da seca, né? Então não é difícil também a gente encontrar um pé de cabra, um pé de bode na Paraíba, né? Então isso aqui é muito, muito emblemático, né? Ou seja, a estrutura bucal, a língua, né? Ele consegue tirar praticamente todos os brotos, né? Então ele tem que ser muito bem cercado, senão deixar, ele vai longe. Muito mais do que o rebanho bovino, né? Que é restritivo. Então, numa área em que a capacidade de suporte é de 1 animal ao hectare, você vê em algumas regiões 22 animais por hectare. Então, né, esgotamento na certa. Além de estudos que a gente tem feito nos reservatórios, né? Aqui em Acauã, deixa eu ver aqui, Acauã, Camalaú e Cordeiro, em 3 desses, nos tanques rede, temos feito análise de toxinas na água e na biomagnificação nos tecidos, em vísceras e musculatura desses peixes, né? Então, o risco à saúde, em política. Então, de uma forma sintética, na verdade, eu sempre considero que a transposição ela pode ser considerada ambientalmente questionável, socialmente limitada, né? E não existe, na verdade, para a gente que está lá, a solução, né? Há um conjunto de soluções, cada uma com sua finalidade e adequação. E o gerenciamento, a gestão disso, né, é um processo essencial.
para finalizar, eu me permito fazer um pequeno mote aqui do Oliveira de Panelas, né, que nos diz: do semiárido só se fala da seca, de espinho e de calor, da fome e da pobreza, do cangaço, o seu horror, da tristeza e da esmola, da assistência para a dor. Não é só dando uma esmola que se elimina o dilema. O reino do semiárido precisa de estratagema, que dê condições ao homem eliminar o seu problema. Foi por isso que Zé Dantas põe na voz de Gonzagão: ô seu doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Falta chuva no Saara, pode até na Nicarágua, mas essa história para nós é cultivar a nossa mágoa. No semiárido faz falta mais política do que água. O sertanejo é um sábio, já nasceu com diploma da vida, da natureza, ecossistema e bioma. Ele quem mais conhece as regras desse idioma. Muito obrigado.